9h18, falamos de saúde, porque para diminuir o tempo de espera no SUS, o governo vai implementar o programa Agora Tem Especialistas. E para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, a gente conversa com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que gentilmente atende aqui o jornalismo da Jovem Pan. Ministro, bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Um prazer conversar com vocês. Estamos à disposição aqui das dúvidas e esclarecer a nossa população. É isso. Ministro, como é que vai funcionar esse programa, o Mais Especialistas, que foi lançado na última sexta-feira? Com Agora Tem Especialista, Nonato, nós estamos mobilizando toda a estrutura da saúde, são 10 ações como um todo, toda a estrutura pública e privada da saúde, para mobilizar, para reduzir o tempo de espera para aquele atendimento médico especializado. É aquela situação que a pessoa foi atendida na unidade básica de saúde, no AUPA, no pronto-socorro, aí foi encaminhada ali para o sistema de regulação do estado, do município, está esperando uma consulta com o cardiologista, um exame do cardiologista. Então, são 10 ações para mobilizar tudo que tem na estrutura da saúde pública e privada. Por exemplo, da saúde privada, você tem hospitais privados e hospitais filantrópicos que têm dívidas com a União que não pagam, são dívidas históricas que não estão sendo pagas. Então, nós vamos abrir uma forma de que esses hospitais privados e filantrópicos que oferecerem cirurgias, exames especializados, consultas especializadas para os pacientes que estão esperando no SUS, serem atendidos lá sem ter que pagar e sem significar um custo adicional para o SUS, eles possam trocar essa dívida por esses atendimentos. É um mecanismo para a gente trazer mais recursos para a saúde e aproveitar que os especialistas, esses exames de imagem, essas máquinas em geral estão nos hospitais privados. A outra relação com os hospitais, com o setor privado, por exemplo, são os planos de saúde. Todo plano de saúde, quando um usuário dele acaba tendo que usar o SUS por algum motivo, ou numa cidade que não tem um hospital credenciado, ou um procedimento que ele não está oferecendo, é muito comum isso em situação de maternidade, por exemplo, não tem lá na cidade um credenciamento dessa maternidade, ele fica com a dívida para ser ressarcido ao SUS. Só que acabam não ressarcindo, são valores que acabam não chegando de volta para o SUS. Então, também a medida provisória assinada pelo presidente Lula nos permite fazer com que esses planos de saúde que não estavam pagando essas dívidas troquem isso por mais consultas, mais cirurgias, mais exames diagnósticos. Tudo isso vai ser ofertado para o Sistema Único de Saúde. Vamos mobilizar também telesaúde. Os estudos mostram, estudos feitos já pelo Ministério, mostram quando a gente coloca um médico que está lá na unidade básica de saúde em contato com um dermatologista, com um cardiologista, com um endocrinologista, com um especialista, reduzem até 30% a necessidade do encaminhamento para a consulta presencial. Então, a telesaúde vai ajudar a reduzir esse tempo de espera, aproximar esse especialista da unidade básica de saúde. Muitas vezes, esse telesaúde pode, inclusive, fazer coisas complexas. Na semana passada, já no lançamento do programa, Agora Tem Especialistas, o HCOR, aí de São Paulo, acompanhou todos os detalhes de uma cirurgia cardíaca sendo realizada em Manaus. Uhum. Ou seja, se fosse na forma tradicional, a criança tem que sair lá de Manaus, demorar mais tempo para chegar em São Paulo, os exames demorariam mais para acontecer, ficaria longe da família, né? E o próprio Hospital de Manaus vinha se qualificando para fazer essa cirurgia por conta própria. Então, os médicos do HCOR acompanhando todos os detalhes da cirurgia, várias câmeras, todos os ângulos, a preparação todo, o acompanhamento, a orientação, ou seja, a tecnologia nos permite hoje, o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, vai usar de toda essa estrutura para a gente garantir um tempo adequado ao diagnóstico e tratamento no Brasil. Ministro, muito bom dia para o senhor também. E por falar em novidade, né? Hoje, daqui a pouquinho, o senhor vai trazer um balanço a respeito dos transplantes de órgãos no Brasil. Vai trazer também o anúncio de novas tecnologias e estratégias na área, como inclusive a incorporação de um procedimento inédito no SUS. O senhor pode adiantar um pouco aqui os planos do Ministério para essa área? Soraya, eu não vou dar detalhes, senão seus colegas jornalistas vão ficar bravos comigo aqui. Não quero criar uma briga entre jornalistas. Mas o que nós vamos anunciar isso com muita força. Mais uma vez, o Brasil bate recorde em volume de transplantes.
e algumas medidas importantes, não só de novos, mas também para reforçar os transplantes que já acontecem. O que é muito importante, Soraya? Por que eu, enquanto ministro, da outra vez e agora mais uma vez, invisto tanto no programa de transplantes? Porque além de salvar uma vida muito importante, faz parte desse esforço do Agora Tem Especialista, quanto mais captação de órgãos, quanto mais doação que as pessoas... Às vezes a doação de uma pessoa significa salvar 8 vidas. Quanto mais a gente reforçar as campanhas de doação, quanto mais hospitais preparados para fazer transplante, além de salvar uma vida, Soraya, melhora todo o hospital. Eu sempre falo o seguinte, um hospital que consegue fazer transplante, ele melhora a UTI dele, melhora a parte de laboratório dele, tem que melhorar a urgência e o acolhimento, a humanização, porque sem um acolhimento humanizado no momento da urgência, a gente não consegue ampliar doadores. Então, quando a gente investe tanto no transplante, é também para que ele vai reforçar essa ação do Agora Tem Especialistas, porque você qualifica hospitais, especializa esses hospitais, melhora o laboratório. Para fazer transplante tem que melhorar os exames de imagem naquele hospital. Então, essa melhoria chega para outras especialidades também. Então, por isso que o reforço ao transplante significa um reforço importante também para Agora Tem Especialistas, que é prioridade absoluta determinada pelo presidente Lula para nós. Ô, ministro, a gente tem uma fila no SUS, né, de atendimentos. Às vezes você vai marcar uma consulta, demora 60 dias. A média, o senhor me corrija se eu estiver errado, é de 57 dias em nível Brasil, em lugares um pouco mais, em lugares um pouco menos. O senhor citou essa operação lá em Manaus, acompanhada por médicos aqui em São Paulo. Imagino que isso auxilie, esse programa auxilie a você ter esse atendimento em regiões que, porventura, sejam menos assistidas, em outros lugares até mais difícil o acesso, então eu imagino que isso possa facilitar. Mas há algum estudo dizendo o quanto a gente pode reduzir nessa fila do SUS? Por exemplo, vou marcar lá uma consulta com um especialista, hoje 60 dias. Eu posso reduzir isso para quanto a partir do programa? Nonato, uma das ações do Agora Tem Especialistas é que a gente passe a ter, inclusive, esse painel, um painel nacional do Agora Tem Especialistas que monitore a situação desse tempo de espera nos vários estados, nos municípios. Então, um dos motivos de ter a medida provisória foi esse. A medida provisória passa a obrigar todos os municípios, estados, a União, hospitais privados, hospitais filantrópicos, hospitais que vão oferecer essas cirurgias, exames privados em troca da sua situação, das suas dívidas, vão ter que informar nesse grande painel exatamente para que a gente tenha esse dado nacional. Mesmo esse dado que você citou, que é um dado que a gente tem hoje em cima do sistema de regulação, ainda é um dado incipiente, porque nem todos os municípios informam, nem todos os estados informam. Então, com essa medida provisória e com o painel que nós vamos montar, todos os estados passando a informar. Ontem, por exemplo, eu estava no estado do Rio de Janeiro. Fizemos uma visita muito importante a uma central de monitoramento dos tempos de espera do estado do Rio de Janeiro, algo bem organizado, só que essas informações ainda não chegam a esse painel nacional, não chegava. A medida provisória passa a garantir isso. O Ministério da Saúde faz o que a gente chama de interoperabilidade, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro vai poder passar essas informações. Acontece isso em São Paulo também. Às vezes o governo do estado não sabe de qual é o dado do tempo de espera de uma cidade no seu estado. Então, essa medida provisória vai obrigar todos a informarem. Isso vai ser bom para a União, para esse grande painel nacional, vai ser muito bom para os estados, vai ser muito bom para os municípios. Dentro de todas as realidades, Donato, a nossa grande prioridade tem a ver com câncer, porque até tem, inclusive, uma legislação que estabelece que uma pessoa, para fechar o diagnóstico de câncer, tem que ter 30 dias para fechar esse diagnóstico e 60 dias para começar o tratamento. Então, essa nossa grande mobilização, nosso grande esforço é que o Agora Tem Especialistas garanta isso. Uma das ações muito importantes, Donato, vai ser criar um super centro Brasil de diagnóstico para o câncer. O que é isso? O AC Camargo, hospital que quem é de São Paulo conhece bem, é o maior hospital exclusivo para o câncer no Brasil. Foi o primeiro a ter o certificado internacional de Centro Internacional de Câncer. O AC Camargo, na parceria com o Ministério da Saúde, dentro do programa PROAD, vai montar um grande centro
em parceria com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, para fazer o diagnóstico, a leitura da lâmina de uma biópsia de locais que não tem o patologista. Hoje, às vezes a pessoa consegue fazer a biópsia, é colhido o material e demora um mês e meio para ter o retorno do patologista, se aquilo lá é um câncer, qual é o tipo de câncer, se tem identificação de receptores ou não, algumas características em relação ao câncer. Então, essa força do Supercentro do Brasil que nós vamos montar, à distância vai poder fazer mais de 1.000 laudos por dia. Então, vocês têm uma grande meta que a gente vai buscar cumprir, trabalhar para isso junto com estados e municípios, é cumprir a situação do câncer. O câncer, o tempo é vida, a gente precisa garantir o diagnóstico em 30 dias e começar o tratamento em no máximo 60 dias. Perfeito. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversando com o ouvinte da Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza e um bom dia aí para o senhor. Eu que agradeço, Nonato, Soraya, fico à disposição para a gente ir atualizando a cada passo do Agora Tem Especialistas, poder atualizar vocês, e convido a todos a acompanhar daqui às 11 horas aí nosso balanço do transplante, novas medidas para ampliar o transplante no nosso país. Certamente. Muito obrigado.